começando o episódio de número 15. Para essa temática desse episódio aqui, eu trouxe uma temática importantíssima. Comunicação. Comunicação e oratória é um tema que faz muito tempo, já comentei em alguns episódios aqui, vocês estão sabendo que eu já estou buscando essa temática há algum tempo. Estava procurando uma pessoa ainda no mercado e conversando com um grande colega essa semana. Ele recomendou para mim nada mais nada menos do que a dona, vou falar dona, eu sei que é franqueada, da Vox2U, a Lu Montagnoli. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Não só da Vox2U, né? CEO também da Pastros Consultoria. Sim. Uma mulher empreendedora, com bastante visão. Nos conhecemos há pouco tempo, mas já aprendemos muito um com o outro, né? Sim. Seja muito bem-vinda. Criamos rapport. É isso aí. Já traduz para nós o que é rapport? Conexão. Como criar conexão com seu interlocutor, fazendo ele comprar o seu produto, serviço ou ideia. Olha, já está decorado. Sim. A ênfase do significado, rapport, o significado em si do rapport. Você cria rapport justamente para ele adquirir o que ele está procurando. Oratória é urgência. O Lu, você em alguns momentos já falou que é conhecida como Provox. Sim. É a Pro da Vox ou é Provox de provocação? Como que surgiu? Conta um pouquinho essa história pra gente. Foi no Intensivox, foi no segundo Intensivox, um aluno, ele falou assim, você é pentelha Vox ou você é uma Provox? Eu falei, pode chamar dos dois. Mas eu gostei, Provox. Eu comecei a gravar os vídeos, sempre gravo vídeo para os alunos falando, e a provocação do dia é, usando a provocação, o meu apelido passou a ser Provox. Legal. Fala um pouquinho da Vox, já desde o início, para o pessoal conhecer. Para mim foi comum falar da Vox, porque eu comentei contigo, eu passo todos os dias na frente, eu acho que de 10 a 15 vezes na semana eu tô passando na frente, e a sua escola lá é linda a escola, aquela parede com vidro todo iluminado, que dá pra você olhar a aula de fora, não tem como passar na frente, não dá vontade de participar da aula. Sim, é proposital. Imagina. É para criar rapport. A Vox2U são 140 escolas espalhadas pelo Brasil. O CEO Luiz Fernando Câmara, ele fica em Ribeirão Preto. A unidade de São Bernardo do Campo eu inaugurei em dezembro de 2021 por conta de ter sido aluna da Vox. Eu fui aluna em 2019, tanto do Intensivox quanto do Academy, que é o curso mais procurado. Foi aluna em que ano? 2019, janeiro de 2019. Em qual unidade, desculpa? Na Avenida Paulista, que hoje não é mais Vox2U. Ele saiu da rede, porém, na época, era a única escola em São Paulo que tinha Vox. E o legal quando a gente fala de comunicação, e antes de falar de comunicação, lembrando aqui agora, não deixa de seguir o canal. Segue o canal, compartilha, curte, envia para os colegas. Esse assunto aqui é um assunto importantíssimo e é o que a gente vai falar aqui agora. Comunicação oratória, a gente descobre quando normalmente a água já passou da cintura. Você vai se preocupar com comunicação, vai se preocupar com oratória e, na verdade, dá para começar a qualquer momento, para qualquer profissão, para qualquer cenário, é importantíssimo comunicação e oratória. Seria um pré-requisito. Todas as pessoas que vão para a escola, eu sempre digo, qual o storytelling, qual a arte de contar uma boa história que a sociedade nos colocou? A sociedade colocou que você precisa ter uma faculdade, que você precisa casar, que você precisa ser bem-sucedido, que você precisa ter filhos, de preferência um casal. E a sociedade não diz a importância da comunicação. Esse é o modelo perfeito, né? O modelo perfeito, a comunicação ela deveria ser como pré-requisito. Você vai fazer qualquer faculdade, a primeira pergunta é, fez oratória? Sabe se comunicar? É urgente. Ser inesquecível é ter a comunicação oratória. Você ser assertivo, você ter um discurso coeso. A dificuldade grande que nós vemos hoje, desde que mundo é mundo, qual a dificuldade? Você não sabe quem é você. Você faz uma entrevista de emprego, o recrutador pergunta, quem é você? Você diz que você é advogado, por exemplo. Advogado é ser a sua profissão. É a sua profissão.
é a sua escolha. Não quer dizer que você é advogado, ou seja, as pessoas elas não sabem falar além do que já está no currículo, onde perde-se muita oportunidade. E comunicação não é só palavras. Não são só palavras, é tudo, né? Corpo, Escutatória, escuta. Nossa aula 22, nós falamos sobre ouvir na essência. O silêncio fala. Se você entender que quando nós estamos num diálogo, você precisa o tempo de escutar e o tempo de falar. Por qual motivo nós temos uma boca e 2 ouvidos? Para justamente analisar o que está sendo perguntado, por exemplo, quem é você, e você não falar da sua profissão. E você não falar de coisas que você não é de verdade, e sim foram escolhas que você teve até então. Como profissão, como faculdade, quais foram os cursos que você fez. O curso que você fez já está no currículo, não é o que você é. Para facilitar essa resposta, olhar um pouco mais para si mesmo, interno. Sim. Por exemplo, se você me perguntar, Lu, quem é você? Eu tenho toda uma estrutura para começar um discurso. Eu sou território santo. Quem entrar na minha vida precisa tirar as sandálias dos pés. Sou criativa, sou inteligente, sou amável, sou carinhosa, sou romântica, sou extremamente sensível. Sou mãe, abençoada de um casal de filhos, Mariana e Miguel. Filhos, meu maior patrimônio. Muito prazer, eu sou a Lucimara Montagnoli. Já tem uma estrutura montada. Uma estrutura montada para quem eu sou. E não pode parecer um robô, né, Lu? Não, sem ser robô. Você vai falar de um jeito estruturado, de uma forma tranquila. Nossa primeira aula é sobre essência. Qual é a sua essência? Por exemplo, se você quiser usar o mesmo bordão, você pode. Pode usar bordão de outra pessoa. Por exemplo, bom dia feliz, como eu digo. Você pode usar filhos, maior patrimônio. Algo meu. É algo que eu falo desde quando a Mariana era... Estava na minha barriga, eu já falava filhos, maior patrimônio. Você pode usar? Pode, sem problema nenhum, desde que seja tem natural. Essência, né? Tem essência. Como eu falo sempre, para mim é essencial, é algo normal de se dizer. Ou seja, você cria uma estrutura da sua fala para que a sua fala ela seja assertiva e coesa. Não tem coisa pior do que você se embananar, se perder na comunicação quando alguém fala sobre você. Pergunta sobre quais são as suas vulnerabilidades. Por exemplo, aquele verdadeiro pontos fracos, pontos fortes. Qual a sua vulnerabilidade? Você não sabe? Você precisa se conhecer para saber quais são as suas vulnerabilidades. Por exemplo, acreditar que todas as pessoas são boas. Acreditar que todas as pessoas podem se desenvolver. Talvez seja uma fragilidade minha, porque poder pode. São escolhas. As pessoas, elas não escolhem se desenvolver. Parei por aqui. Eu não consigo forçar uma situação onde a pessoa não quer. É a escolha dela, ela precisa escolher. Por exemplo, eu preciso de comunicação? Não, você não precisa. Você precisa, o que você precisa fazer é escolher o seu desenvolvimento. Na Vox e São Bernardo do Campo, eu tenho alunos de 13 anos, como eu tenho alunos de 78 anos. Ou seja, Legal. Não é a idade e não é a profissão. Eu quero, eu desejo, eu escolho parar um final de semana para fazer um Intensivox, por exemplo. Você escolhe estar na praia ou você escolhe estar numa imersão de oratória para ser melhor, sempre ser melhor. Talvez quando a gente já fala aqui de comunicação, oratória, já vem alguns benefícios, na minha cabeça veio aqui alguns benefícios na área profissional, vamos trazer aqui um pouco profissional. Mas você como uma pessoa da área, uma pessoa que vive, respira isso, essa temática, o que você enxerga assim, de benefício, principalmente no âmbito profissional, uma pessoa que se desenvolveu versus uma pessoa que usa só a comunicação, que aprendeu no dia a dia, como o meu caso. Até hoje eu até comentei um pouco contigo, toda a minha comunicação tem vários vícios de linguagem, um pouquinho que a gente conversou, você já tentou tirar alguns nés meu, eu agradeço e a partir daquele momento eu comecei a ficar atento, não é nem no decorrer de uma fala muito grande, mas eu tenho um né
que se eu for olhar agora todos os episódios aqui pra trás, não vou apagar, vai ficar esse daí mesmo. E é legal que a gente vai vendo o avanço, vai vendo a melhora. Eu tenho alguns NES de costume e que eu não sei quando que eu peguei ele e venho carregando comigo. Mas nunca me especializei nisso. Gostaria em algum momento. Tem um lead aqui na sua frente para sua escola, tá? Uma oportunidade. Isso. Agora, trazendo essa comparação, para ficar claro na cabeça de quem está nos ouvindo agora. E aí essa pessoa vai pesar depois se é o momento dela se preocupar com isso ou se ela vai deixar um pouquinho para frente. Sim. Mas se a gente for fazer um cenário de quem nunca fez, de alguém que estuda, se desenvolve, o que você traz, assim, de pontos de qualidade positivos? Posso comentar, inclusive, a evolução dos meus alunos. Excelente. Quando você entra na escola, você não tem uma estrutura. Primeiro que você tem medo de falar em público. Como você tem medo de falar em público, nós estamos com 14 alunos em sala de aula, no sistema andragógico, todas as cadeiras voltadas para o palestrante e todo mundo está olhando para você. Todo mundo fica tenso. Você não sabe se é natural, porque são pessoas que você ainda não conhece. Naturalidade. Vou falar dos 3 pilares da oratória. Quais são os 3 pilares da oratória? Naturalidade, gestos e expressões faciais, se você conseguir expressar a sua vontade de estar fazendo o que você está fazendo ou não, as suas expressões, o seu contato visual com as pessoas que estão no recinto, ou você olhar só para o fundo da sala ou para quem está te filmando, ou prestar atenção nas outras pessoas e interagir com as pessoas, são os pilares: naturalidade, gestos, expressões faciais e contato visual. O rapport é lá na aula 13. A aula 13, você vai criar rapport. Como você cria o rapport? Se você estruturar o seu discurso, sem vícios de linguagem. Você está voltando para a aula 6, que nós falamos sobre dicção e leitura. A dicção é muito importante para que você faça a movimentação correta dos lábios e da arcada dentária. Soltar a voz. Para você soltar a voz, você já fez o aquecimento vocal, algo extremamente importante. Você fazer o aquecimento vocal, cuidar as suas cordas vocais com água, limão, açafrão. Cuidar das suas cordas vocais com os exercícios e preparar com o seu discurso. Eu estou preparada para o improviso? É uma boa pergunta. Se eu perguntar para você, por que você merece sucesso? Não posso coçar minha cabeça. E agora o que eu faço? Você precisa ter uma resposta. Como fazer? Nossa aula feedback. A aula 30 é sobre feedback. Eu vou ouvir você vai fazer a apresentação. Segundo ponto, eu vou mostrar para você os pontos a melhorar e como fazer essa melhora. Por exemplo, vícios de linguagem. Como tirar o né, isso, então, ok, que nem, enfim. Mas, mais. Tem uma dificuldade muito grande, mas. Se você tirar da sua comunicação, mas. Falou 2 palavras, mas. 3 palavras, porém. 3 palavras, entretanto. Você pode tirar todas esses apoios de fala para que o seu discurso fique limpo. No decorrer das apresentações, você vai tomando consciência, aquela consciência, se você tem 30 anos, são 30 anos que até então ninguém te falou, da importância da dicção, do contato visual, de você criar o rapport, fazer com que as pessoas se encantem com o ser inesquecível. O ser inesquecível é a oratória. Quem tem uma boa oratória, ele é inesquecível, porque ele já começa com punch, que é a nossa aula 36, que nós falamos sobre a frase de impacto, que você inicia uma apresentação com uma frase de impacto, depois você vem estruturando o seu discurso com uma introdução, com o contexto que você quer apresentar, com a emoção correta, usando os 3 pilares da oratória, naturalidade, expressões faciais, contato visual. Como ser persuasivo? Eu conheço o meu produto, o meu serviço, ou o que eu estou fazendo numa sala de reunião, por exemplo, como CEO da empresa, ou com o meu líder. Eu me preparei com o discurso que eu vou falar.
E se ele me perguntar quanto que nós temos para investir no maquinário? Eu não tenho, eu não perguntei para o financeiro, eu não me programei numa planilha, por exemplo. Como que eu vou me sair? Eu não vou conseguir ter persuasão e influência. Eu preciso conhecer do que vamos falar para eu ter a persuasão e influência, aula 8, a argumentação convincente, que é a aula 29. Como que você vai argumentar algo se você não tem? Exemplo, ter filho é muito bom. Fazer uma analogia. Analogia na sala 5. Como que eu faço uma analogia sobre filhos se eu não sou mãe? Se eu sou mãe, eu consigo fazer analogia, tanto de Mariana quanto de Miguel. Ou seja, tanto quanto como cuidar de uma menina e como cuidar de um menino. Eu consigo fazer uma analogia, claro, com base na minha educação que eu dei para eles e qual é o comportamento de cada um deles. Não quer dizer que se eu tiver uma outra menina, o comportamento dessa outra menina vai ser como a da Mariana, porque ela é diferente. E você vai usar todas as técnicas da oratória, inclusive para ser mãe. Então, como benefício de uma pessoa que tem essa estrutura, que estudou, talvez aumentar a retenção das pessoas que estão ouvindo ela. Criando seu rapport. Criando seu rapport. Com argumentação. Talvez maiores chances de aderência daquele projeto que ela está tentando vender. É, porque ela não está vendendo, lembra? Gerou influência. Quando ela gera influência, você que é comercial, que trabalha na área comercial, você não vende nada quando você faz o curso de oratória. Porque a sua argumentação é convincente ao ponto da pessoa entender que ela precisa. Ou seja, numa negociação não existe uma Chegou venda. na conclusão sozinha. Ela compra. Exemplo. Jazigo. Sabe? Sim, jazigo. Sim. Você vai vender um jazigo para uma pessoa que não tem? Não. Ela vai comprar. Você tem jazigo? Não. Se eu demonstrar para você a importância de comprar um jazigo preventivamente, eu tenho absolutamente certeza, a oratória vai me permitir, a oratória, não sou eu, a oratória vai me permitir fazer com que você identifique a necessidade, porque para morrer não basta, não é papo de vendedor, não é papo de bêbado, de bar, que para morrer basta estar vivo. É verdade. Para morrer, basta estar vivo. Para você comprar um jazigo, você vai comprar preventivamente, vai comprar mais barato. Eu vou mostrar todas as argumentações. Por exemplo, eu não preciso usar cartão de crédito, você pode usar um boleto. Eu vou parcelar para você no boleto, sem juros. Você vai poder colocar 6 pessoas no processo rotativo, para ir exumando. Eu vou te convencendo. Que é a argumentação da aula 29 com a aula 8, persuasão, criando, sim, os 3 pilares da oratória. Naturalidade, tranquilamente, explicando para você, com contato visual, com gestos e expressões faciais, criando-se um rapport com você. Eu comprei meu jazigo. Ou seja, eu tenho onde cair morta. Ou seja, eu acabo brincando com o meu cliente. Ou seja, usar o influência com você já. Eu estou usando a argumentação. Eu trabalhei no cemitério. Eu vendia jazigo por 6 anos. Por esse motivo, eu te dei um exemplo que não é real que não é da escola de oratória, e sim o quanto a oratória pode influenciar, fazer com que as pessoas entendam a real necessidade de se ter o produto ou o serviço ou a ideia, que é o rapport que eu te falei. Como você vai criar o rapport? Você vai demonstrar para a pessoa o quanto é necessário. Se ela tem o jazigo, você vai pedir para ela indicar alguém que não tenha. Porque jazigo ela vai comprar uma vez só. Se ela não tem, ela vai comprar. Você vai pegar o contrato e vai explicar para ela. Vai ficar no nome do senhor ou no nome da tua esposa? E vai pegar o CPF e ele vai assinar o contrato. É assim que vai acontecer. A oratória vai te permitir comer um bolo, depois terminar a negociação de um jazigo. A oratória vai te permitir sentar, tomar uma água, um café, e o cliente oferece um bolo para você. Em outras palavras, para simplificar, é aquele vendedor bom de papo. Na verdade, o bom de papo
é um acúmulo de experiência, um acúmulo de benefícios que ele oferece daquele produto, Porque a pessoa unindo que um tá pouquinho... a pessoa que está fora da oratória, ela vai falar assim, é o vendedor 7-1, é o vendedor cheio de lábia. Não, é o vendedor que ele tem oratória. O que tem oratória, ele vai conduz. vender, ele vai conduzir, fazer com que o CEO compre a ideia dele ser promovido, por exemplo, numa entrevista de emprego. Vamos dar um exemplo? Você me pergunta, Lu, por que você quer trabalhar nessa empresa? Você fala o nome da sua empresa, você fala, por que você quer trabalhar nessa empresa? Eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui... Você já demonstrou aqui? Foi por meio de um convite, certo? Sim. Você me ligou, te entreguei o currículo e você me ligou. Se você me ligou, você me convidou. Vamos entender dessa forma? Sim. Que você não só me ligou, mas foi um convite? Eu aceitei o convite. Muito prazer, eu sou a Lucimara Montagnoli. Você me contrata. A oratória me permite ser inesquecível. O ser inesquecível vai fazer com que você fale, eu nunca ouvi uma petulância, vamos dizer assim, alguém tão ousada, tão petulante, talvez, o cérebro pode dar um loop e pensar todas as... Como que pode? Quem é essa pessoa? Por que ela falou dessa forma, sendo que as outras pessoas não falam dessa forma? Porque a empresa é muito boa, porque ganha bem, porque é o cargo que eu quero... Eu saí falando, sem respirar. Com vício de linguagem, né? Então, pois é, muito legal. E vai usando os vícios de linguagem, palavras chulas, palavras pobres na comunicação, sem ser assertiva. Fala 30 minutos, onde isso era uma pergunta. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Era uma pergunta. E ele ficar 15 minutos tentando justificar o porquê que ele quer. Exemplo, na oratória você não justifica. Vou fazer oratória porque meu pai está pagando. Vou fazer oratória porque eu estou ferrado, estou perdendo um monte de oportunidades. Não tem porquê. Você precisa fazer o curso de oratória. Se você precisa, você acaba escolhendo. Você abre mão da sua praia, você abre mão do Mac, nada contra quem come Mac, eu tô dizendo que você pode... Escolhas aquele momento, aquele final de semana, peraí, olha, período. além de eu emagrecer ou manter o meu peso, eu vou dispor desse recurso financeiro para o meu desenvolvimento. Na Vox eu tenho uma prateleira cheia de livros, são meus, os alunos acabam pegando para ler em casa. Se você não tem leitura, você não tem vocabulário. Você vai usar sempre os mesmos vocabulários. Legal. Como que é esse microfone? Dá um adjetivo para o microfone. Aí você fala, legal. E a mesa é legal, e a cadeira é legal. Quer dizer, você não tem adjetivos. Lindo, perfeito, confortável, maravilhoso, incrível, sensacional. Você não usa a língua portuguesa. Oratória não é falar rebuscado. Oratória é falar claro, tranquilo, sem pressa, ouvir na essência, aula 22, ouvir o que se perguntam, o que me perguntaram. Como que eu vou responder? É oratória. E o legal você trazendo os números das aulas, porque nós não estamos destrinchando aqui o curso da Vox. Estamos falando da temática oratória e comunicação. Mas quando você traz em números de aulas, elas foram desenhadas para serem sequenciadas e evolutivo. E num processo evolutivo. Então, assim, quando você traz o número 22 e agora há pouco você falou da número 6, da número, não lembro os números agora, da número 9, da 5, da 3, eu sei que numa sequência de aprendizado a 22 está mais para frente. Existem aulas mais essenciais agora nesse momento, para quem está começando. Por exemplo, no primeiro dia de aula, nós vamos falar sobre naturalidade. A sua essência. Ninguém vai tirar a sua essência. Agora eu vou ficar um robô porque eu vou fazer curso de oratória, eu vou ficar igual a Provox? Não, você não vai ficar. A não ser que você queira. Pode pintar o cabelo, pode fazer algumas coisas para ficar semelhante àquela pessoa. Inclusive, a nossa aula 14 é sobre modelagem. Você pode modelar alguém caso você queira,
mas não tudo, porque você tem uma essência, você nasceu com a sua essência. E Uhum. você vai trabalhar com a sua essência usando as ferramentas da oratória. O Punch é a aula 36. Quando se fala Acaba em da qual aula aula? 36? São quantas 40. aulas? 40. 40 Uhum. aulas, 80 técnicas e 180 apresentações gravadas. Todas as aulas, todas as suas apresentações, caso você venha fazer o curso Academy, é uma academia de oratória. Uhum. Nós temos de 4 a 6 apresentações por aula para cada aluno. Os vídeos são gravados, no dia seguinte eu envio no Drive Uhum. para o aluno, para ele permanecer com a aula 1 à aula 40 no processo evolutivo. Quando eu estou no processo evolutivo, eu não me julgo. Se eu não me julgo, eu não julgo o colega. Uhum. Por quê? Porque eu ouço na essência a aula 22. Se eu sei que a minha estrutura de discurso precisa ter um punch, o punch é a aula 36. Eu vou falar só na aula 36? Não. Nós vamos falar da ferramenta do punch desde a primeira aula. Todas as aulas. Você vai gravar, começou, bom dia, pessoal. Apaga o vídeo. Já traduz o que é o punch pro pessoal. O punch é a frase de impacto. Uhum. Soco em inglês é uma frase de impacto. Uhum. Por exemplo, quem é você? Como que você vai dizer quem é você? Por exemplo, Lucimara Montagnoli. É meu nome. Não sou eu, é o meu nome. Tem diferença de ser você e de ser território santo. É algo meu. Eu quero. É a forma que eu me comunico com o meu espelho. Uhum. Eu sou território santo. Eu sei que eu nasci para transbordar. Eu sou transbordo. Eu acabo usando no meu vocabulário diário o transbordar. Quando eu transmito coisas boas, eu vou transbordar coisas boas para as outras pessoas. As pessoas que estão próximas de mim vão acabar pegando alguns bordões, algumas formas de lidar com a comunicação através do contato que nós estamos tendo. Uhum. Eu perguntei quantas aulas eram, se eram 40. Porque se fosse 80, a gente ia gravar 2 horas de podcast. Ô Lu, eu vou tentar traduzir aqui pro pessoal em 5 passos dentro de uma situação problema aqui pra gente conseguir ser mais direto, porque o tema é grande, né? É amplo. Então vamos trazer uma situação hipotética aqui, que vai boa parte do pessoal se enquadrar. A pessoa está trabalhando já, está empregado, trabalha, talvez na área produtiva ou dentro de um ambiente onde ele precisava falar muito pouco. Vamos dar ênfase na comunicação aqui para quem precisa realmente falar em público, para quem precisa se comunicar realmente numa reunião, precisa ter a fala, conduzir uma reunião, conduzir alguma coisa. E aí essa pessoa foi promovida para um cargo de liderança, para um cargo de gestão. Agora tem que conduzir um time, tem que fazer apresentações. No final de um ano de sucesso, tem que reunir todo o pessoal lá no auditório e agradecer o pessoal, conversar, falar e expor a sua forma de pensar, as suas palavras, bastante em público. E aí, o que essa pessoa tem que se preocupar já? Ela acabou de assumir, não usava no seu dia a dia, no seu cotidiano, a habilidade de comunicação, uma pessoa mais introvertida, vamos falar assim. E aí, por onde ela começa? Vamos tentar chegar em 5 passos aqui pra dar um norte. Sim. Não vale falar que o primeiro passo é se inscrever na Vox. Vamos pensar que ela vai sair daqui agora. Esse podcast tá indo no ar agora, meio-dia. Ela tem o resto da tarde, o começo da noite, pra ir lá no Google já pesquisar algumas coisas que amanhã ela tá assumindo uma função nova. Se ela não tiver Vox.u, tem um bordão que ela vai falar assim, socorro Deus. Isso aí. Primeiro ela vai falar socorro Deus, Isso depois aí. ela vai tomar nota que o seu podcast está proporcionando a ela técnicas que ela vai conseguir fazer nesse pouco tempo, só hoje à tarde, para ela se programar para amanhã ela conseguir brilhar e ser inesquecível. Ela não pode perder essa oportunidade. Para você que está nos ouvindo, passe para amigos e pessoas, todas as pessoas que vocês conhecem, as técnicas que nós vamos abordar nesse momento. É importantíssimo para qualquer situação.
Então, quem tá escutando e não tá nesse cenário ainda, vai chegar uma hora que você pode estar nesse cenário, então já se prepare. Sim. Caso você tenha nervoso, por quê? Tem Se pessoas for que tímido, não é tímida. não fica nervoso. É tímido, eu tenho alunos que são tímidos, porém não fica nervoso. Não É só trava, né? tímido. Uhum. Não trava, porém não consegue falar. Não é que ele tem um travamento por ser tímido, porém ele não tem medo de falar. Há uma Uhum. diferença. Normalmente, não é em todos os casos, normalmente quem é tímido, ele é prolixo. E ele não consegue, ele fica rodando, ele fica rodeando, ele não consegue estruturar o que ele vai falar. Primeiro passo, saber as estruturas do storytelling, a arte de contar uma boa história, nossa aula 37. Você acha que um primeiro ponto, então, É estruturar. acredita que o primeiro ponto é estrutura de storytelling? Pode ser assim? Estrutura do storytelling, da arte de contar uma boa história. Show. Ele vai estruturar. Como que ele vai estruturar? Primeiro passo, punch. O punch é a frase de impacto. Ele precisa começar com uma frase de impacto. O punch, tudo essas siglas que nós estamos falando em inglês aqui, essas palavras, eu estou anotando tudo. Como de praxe, depois me pede o PDF no direct do SeviraCast, no YouTube, onde quer que vocês nos encontrem. Pede, eu mando o PDF. Aí não precisa nem se preocupar em anotar. Foco na gente aqui, né, Sim. né, Lu? Sim. SeviraCast. SeviraCast, é isso aí. Estrutura de storytelling, então, primeiro, punch, frase de impacto. A frase de impacto. Você vai criar uma frase de impacto. Que não é bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês, pessoal? Não que seria frase de impacto? A frase de impacto é algo que você vai discorrer no assunto. Qual é o assunto que nós vamos discorrer? Por exemplo, que eu vou falar sobre contato visual. Os olhos são as janelas da alma. Esse é um punch, é uma frase de efeito para trazer para o conteúdo que eu vou começar a abordar. Seja ele meia hora, seja 2 horas, eu não sei se é uma reunião, se é uma liderança, você vai dar um treinamento para uma liderança? O pessoal, nossa persona aqui, amanhã, no primeiro dia, ela já tem que se apresentar pro pessoal. Alguém vai apresentar ela como líder, novo líder da área, e aí vai passar o discurso para ela. Qual é a área? Dentro da área, tem várias temáticas dentro da área. Ela vai pegar essa área, vamos supor que seja a área oratória. O que ela vai dizer? Ela vai dizer sobre, exemplo, contato visual. A importância do contato visual. Ou ela quer falar sobre tecnologia. Ela vai assumir um cargo de tecnologia, ela vai pegar uma frase... Isso é o primeiro momento que ela está na frente de toda a equipe dela. No começo, ela não fala bom dia, boa tarde. Ela não vai começar dessa forma. Ela vai estruturar. Como que ela vai estruturar? Ela vai primeiro criar uma frase do conteúdo. Da onde eu tiro a frase? Eu tiro do meu conteúdo. A essência do conteúdo. Essência do conteúdo. Qual é a essência? Os olhos são as janelas da alma. O tema da aula, contato visual. Você vai falar da importância... Gera atração no tema? Vai gerar atração, que é o rapport. Que é o contato visual, gestos, expressões e a argumentação convincente. Porque você já está colocando uma frase dentro do seu conteúdo na primeira fala. A sua primeira fala é o punch. Punch, introdução, o conteúdo. Qual é o conteúdo? Eu não sei o que você vai falar. Você vai elaborar o seu conteúdo. Vai elaborar o conteúdo pensando sempre na estrutura. Se você estiver no palco, você começa no centro do palco. O orador, ele não anda e ele não desfila. Ele dá passada. Ele vai fazer passadas lentamente, contato visual, com gestos e expressões faciais, fazendo a passada para o lado direito, lentamente, do lado, faz o contato visual com todas as pessoas, fala algo estruturado, vai indo pro final. Quando você vai pro final, você vai pro lado esquerdo, de onde você, sendo palco ou frente, não importa, você está na frente, você vai, se você estiver de pé, você vai pro lado esquerdo, vai concluindo, quando você chegar na conclusão, você vem pro centro. Quando você vai pro centro, você diz: sejam todos bem-vindos, eu sou a Lucimara Montagnoli. Ou você pode falar: eu sou a Lucimara Montagnoli, sejam todos bem-vindos. Você vai fazer uma introdução para depois você falar: sejam todos bem-vindos. A saudação
Não precisa ser. Bom dia! Eu não ouvi bom dia, vocês tomaram café? Bom dia! Não. Quase não se vê isso, né? Todo dia, toda hora. Ou seja, você não vai falar dessa forma, você não vai dizer bom dia, boa tarde, quem já tomou café? Exemplo, primeiramente, obviamente, tem umas regras da comunicação, quem é aluno sabe das regras, é passar das regras sempre. Eu acho que vocês vão gostar. Quem acha, encontra algo. Você tá falando direto pra mim já. Eu encontrei... Porque eu uso acho constantemente. Não vai mais usar. Eu tô uns 15 episódios, hoje é o 15º, tô uns 15 episódios corrigindo isso daí aos pouquinhos. Por exemplo, você achou, você encontrou essa água que estava perdida. Ela está perdida. Ah, eu achei a água, encontrei. Na comunicação, se você acha, você não tem a aula 29, lembra? A aula 34 é memória. A aula 29 é argumentar convincentemente. Se você argumenta convincentemente, como que você acha? Eu acho que a oratória é importante. Acha? Você não tem certeza? Porque a certeza é lá na aula 29, que você argumenta de uma forma convincente. São 80 técnicas, são 180 apresentações. São gravadas, você vai conseguir ver o seu processo evolutivo. E quando você está na sala de aula, 3 dicas. Se você quiser anotar. Ainda no primeiro passo ainda. Primeiro passo, porque olha só, você tem a introdução, você tem o punch, a introdução, o corpo do que você vai dizer, que é o conteúdo. Depois você faz o fechamento. O fechamento. O fechamento qual que é? Meu nome é Lucimara. Aí você vai dizer o seu nome. Meu nome é Lucimara Montagnoli, sejam todos bem-vindos. Pronto. Não existe aquele bom dia. Bom dia é quando você encontra a pessoa lá na porta. E se ela chegou atrasada, ela ficou sem o seu beijo e o seu abraço. Porque ela chegou atrasada. Quando ela inicia, ela precisa ser pontual, por exemplo. Não importa quantas pessoas tem. Ah, vamos aguardar. Não tem esse negócio de vamos aguardar 15 Respeito minutos. pra quem tá lá. Você precisa respeitar você, que você chegou e você é o palestrante, ou você é a pessoa que vai conduzir a reunião, e as pessoas que chegaram no horário. Posso 3 minutos, 5 minutos? Tudo vai depender da corporação, do contexto, de como você quer desenvolver o seu processo dentro da empresa, a sua autoridade. Como que eu vou ter autoridade? Como eu vou ser inesquecível se todas as pessoas sabiam que iam começar às 8 da manhã e as pessoas começam a chegar às 8h40, 9? Ela vai perder praticamente a reunião inteira. Se era 1 hora, se ela chegou às 8h45, o problema é dela e não meu. Eu estava no local. Eu vou apresentar, mesmo que tenha 2 pessoas e o total era 12. São 10 pessoas chegando atrasadas. São 10 pessoas que perderam o início. Que perderam o início, o meio, dependendo do horário que chegou. A próxima reunião, eu criei eu sou a primeira reunião na empresa. E eu sou líder. O que eu criei? Autoridade. Além da autoridade, eu criei dentro da pessoa uma responsabilidade dela chegar no horário. Por mais que ela tenha desculpas por não chegar no horário, quem perde é ela, não sou eu. Eu preciso seguir com o meu cronograma. Você tem um cronograma. Se você tem um cronograma, uma estrutura de fala para 1 hora, se você começar 30 minutos depois, não dá. Você vai se perder. Você, orador, você vai se perder na sua comunicação. E como que você vai ser inesquecível? Ah, é como os outros. Todos eles começam meia hora depois. Tá tudo certo. É mais um na empresa. É assim que você quer ser entendido? Não se posicionou, não marcou seu território. Território. Como que você... eu volto a falar, a comunicação, ela precisa ser inesquecível. Para você ser inesquecível, aonde você tocar, vai virar ouro. E você vai começar a transbordar a partir do primeiro encontro que você tiver com o time, caso seja esse exemplo que você deu de uma estrutura onde amanhã você precisa aprender hoje a oratória para amanhã você começar no emprego novo, por exemplo, ou no cargo novo. Falando de vícios de linguagem. Segundo? Podemos ir pro segundo? Porque aqui é uma estrutura. Agora, a outra estrutura é
Vícios de linguagem. Como tirar os vícios de linguagem? Uhum. É uma pergunta corriqueira. Todo dia, toda hora. Já tem um jargão pronto aí, hein? São muitas turmas já? Eu tenho 260 alunos. Passaram pela Vox, 260 alunos. Fora os in-companies. E qual que é o perfil, só por curiosidade, o perfil do pessoal? Eles... Tenho muito engenheiro. Você falar de profissão? Não, o momento que eles chegam na Vox. Normalmente tá muito próximo desse tipo de persona que nós trouxemos aqui. Desse exemplo que você deu. A pessoa, Eu quero ser a água passou promovido. da cintura, Passou da cintura, ou eu já estou na empresa. tô sentindo essa Eu dor. estou sentindo, por exemplo, eu estou nesse cargo há 10 anos. Mas por que eu não passo para um outro cargo? Ou deixa eu melhorar a minha oratória, porque eu não estou sendo assertivo. Eu estou falando, parece que eu estou falando, as pessoas estão mexendo no celular, não estão no momento presente. Por que as pessoas nunca estão no presente Quando eu momento quando eu estou tentando me comunicar? Tentando ser assertivo na minha fala. Qual o problema? Aí, ele vai e fala, peraí, eu preciso fazer a oratória. Onde ele escolhe ser melhor do que ele já é. A oratória, eu não sei falar, eu vou entrar na Vox UU para aprender a falar? Não. Você já fala. Você vai fazer um polimento no seu vocabulário. A sua fala vai ser assertiva, você vai falar limpo, o seu discurso passa a ser coeso. Como eu tenho um discurso coeso? Tendo a aula 6, por exemplo, que é para tirar os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem, né? Então, isso, acho. Posso passar uma lista para você, para depois você passar para o pessoal. Legal. Essa lista de vícios de linguagem, ela só sai quando você começa a dar ênfase nas suas palavras. ênfase nas palavras, né? Deixa eu tentar falar o né, para depois tirar. Esse microfone é lindo, né? Esse microfone é lindo. Eu dou ênfase no lindo. Se eu dou ênfase na última palavra que antecedeu o vício de linguagem, exemplo. Então tá, vamos? E se eu falar vamos? Então, tá é vício de linguagem. Então e o tá. Então, vírgula, tá. Os dois você não vai falar. Combinado. Às 16 horas estarei com você hoje. Às 16 horas. Nosso encontro às 16 horas. Então, o nosso encontro às 16 horas, ok? Para que o então e para que o ok? O nosso encontro será às 16 horas. Eu não preciso falar o ok 16 horas. Eu dei ênfase nos 16 horas. Eu tiro o ok e tiro o então do início. Estou discursando, enfim, oratória é algo maravilhoso, enfim, é isso, pessoal. Por que eu usei o enfim e por que eu falei o isso? No final, se for somar todas as palavras que foram faladas, dá para reduzir uns 60%. 2 minutos de fala era 30. Você foi prolixo. Quem é o cara prolixo? O que ele tem vício de linguagem. Pode analisar. Os vídeos mostram, eu tenho prova do processo evolutivo do aluno, quando ele é prolixo, metade do que ele falou, ou ele foi redundante, ou ele usou muito vício de linguagem, ou ele se perdeu totalmente no que ele queria falar. Ele não foi criativo na nossa aula 4. Como ter criatividade no discurso. Foi pego em saia justa, em calça curta. Como que eu vou me desenvolver? Opa, você precisa ter praticado. Pratica no espelho. Olha uma outra dica. Grava áudio. Deixa eu conhecer a minha voz. Deixa eu passar uma informação por áudio e depois ver quanto tempo foi esse áudio. E se eu consigo reduzir o áudio. É uma dica. Beleza. Por que eu não falo Por que eu tiro os ruídos de fala? Não são vídeos de linguagem, são ruídos. Como que eu tiro os ruídos? Silêncio. Fica quieto. A pessoa está falando com você, está passando uma informação. Sim. Eu gosto do Só.
É o teu chegadinho? É, chegadinho, né? Eu acho. Você vai tirar. Entender que E o assim- acha, para você tirar o acho fácil, agora você conseguiu fazer a analogia que eu expliquei para você da água? Eu Sim, encontrei a água. sim, total. O acha é quando eu encontro algo. Eu deixo de achar porque eu tenho uma argumentação que convence. Eu gosto de dar ênfase nos meus erros aqui também, pra pessoa prestar atenção. Porque eu estou aqui o tempo todo, vai prestando Uhum. atenção. O aqui também você pode anotar. Isso vai prestando atenção, vai observando. E quando você dá ênfase também em observar como você fala, você lembra daquilo que pode e aquilo que não pode. O problema não é esse, o problema é o que sai naturalmente. Eu tive É o aula costume, né? de inglês com uma... É costume. É, Ó, né? é costume. Tive aula de inglês com um professor, ele falava certo, certo, certo. Ele usava tanto certo que eu não lembrava as palavras em inglês. Já tinha dificuldade de aprender inglês, Só lembrava do certo. eu só lembrava de certo. Primeiro que era em português. E segundo, que ele falava o tempo inteiro. Se ele fala o tempo inteiro, a dificuldade do seu interlocutor entender o que você quer passar de verdade é muito grande. O vício de linguagem atrapalha em inúmeras situações. Uhum. E assim, nós estamos falando de dois extremos. Um extremo, em que eu não sei qual é a situação que você se encontra O texto agora. em si, Vamos falar assim, não vou falar que é 0, porque todo mundo fala e parte de algum lugar aqui. Mas o contexto máximo, número 100, é o William Bonner. William Bonner, todo engomadinho, falando. E ninguém tá falando que precisa buscar a perfeição de um jornalista que tá Sim. acostumado. Nem todos eles, esse dia eu tava observando, nem todos eles têm essa oratória. qualidade de oratória. No final, você também tem um perfil de audiência que te acompanha, que se você também for tão rebuscado a ponto de que foge muito da realidade do seu público, você cria uma distância muito grande entre você e quem precisa escutar sua mensagem. Então, dentro do meio que você precisa se comunicar, existe a realidade do público Que também. você seja mais assertivo. Que você consegue deixar um pouco mais assertivo. O foco é para você mudar de emprego ou para você conseguir um emprego. Ele não quer saber porque você é pobre, de família que não provém de dinheiro, mora na comunidade. Não, ele não quer saber. Ele quer saber de um profissional dentro da empresa dele. Você não pode ser prolixo, porque deixa eu explicar, porque meus pais são da favela, da comunidade, porque eu sou de 5 irmãos, de 20 irmãos, nós passamos fome. Essa história não entra naquela situação, naquele cenário não entra. Você precisa entender que você precisa polir o seu vocabulário para você ser quisto dentro da empresa que você está almejando entrar. Numa faculdade, o professor vai pedir para você fazer a apresentação e você não vai conseguir fazer a apresentação. Ele não quer saber se você fez ou não oratória, se tem oratória nas escolas ou não, porque infelizmente nós não temos oratória para os kids, para os teens, para os adultos, nós não temos oratória. Eu tenho 3 faculdades, pós-graduação e MBA. E nenhuma das graduações que eu tive, teve uma disciplina sequer falando sobre oratória, que é inadmissível. Você chegar numa MBA e não ter a oratória. Você vê os professores não tendo oratória e eu, como professora de oratória, saindo sangrando, os ouvidos sangrando, numa imersão, porque MBA... das 8 da manhã às 18 horas, ouvindo um professor graduado, com muitas técnicas, porém, sem a oratória. Para mim, é inadmissível, porque ele poderia entender que, sem a oratória, ele não consegue ter a didática e a dinâmica da aula de sustentar 30, 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula o dia inteiro. Ele não consegue discursar. Ele não tem a oratória, ele não é claro. O que é oratória? Vamos esquecer um pouco da oratória, essa palavra que parece um palavrão? Vamos falar a comunicação. A comunicação assertiva, ele precisa ter. Como que um professor fala né o tempo inteiro? Ele está com dúvida do que ele está falando? Porque o né, na língua portuguesa, é o não é? Se você perguntar para mim, Lu... A forma reduzida do não é.
Se você tá abreviando não é, falando né, para mim, sendo que você está tentando me convencer de algo, porque você é o professor, você é autoridade na sala. Se você é autoridade na sala, você não pode perguntar para uma criança, exemplo, de 10 anos, né? Não é? Ou não é? Uhum. Você não pode, porque você é autoridade na sala. Você percebe o quanto o vício de linguagem ele está passando de professor para aluno? Lá na escola? Virou um dialeto. Virou um dialeto. Você olha assim e fala... É natural. Meu Deus do céu. E o fato de você ter a oratória não vai tirar sua naturalidade. Pelo contrário, você vai ter o acolhimento, porque você vai trabalhar a escutatória, você vai trabalhar o feedback, você vai ter esse acolhimento e transbordar na vida da outra pessoa. Claro que você vai ter uma inteligência emocional para não ficar corrigindo a pessoa. Porque a pessoa ela não fez oratória. Você não pode provocar ela, a não ser que você seja uma professora de oratória. No momento. E que no momento nós estamos falando de oratória e eu sou professora e eu quero o seu bem. Se eu quero o seu bem, eu sim vou falar para você, não precisa falar agora em julho. Porque em julho é em julho, não é agora. Agora nós estamos no Se Vira Cash. Eu estou no momento presente no Se Vira Cash. Eu não estou em julho. Se eu falar agora em julho, vai acontecer um programa X, Y, está errado. Agora é agora. Agora é agora, o que eu estou fazendo agora. Ou seja, se eu transbordar na sua vida, e se você entender que você está num processo evolutivo, você vai notar uma outra dica. O bom orador, ele aprende a aprender. Pode falando. Aprende a desaprender e aprende a reaprender. Uhum. Me explica melhor. Eu aprendo a aprender quando eu sento numa cadeira, numa sala de aula, e eu não sou o professor de oratória, porém, eu sou o suprassumo dos médicos. Eu sou professora de médicos. De oratória você não é. Quando você está dentro da sala de aula, você é aluno Vox. Uhum. Você é aluno da Provox, independente da sua profissão lá fora. Eu sou um CEO, ganho 300 mil reais por mês. E o que está sentado do lado é o cara que está desempregado. Não importa. Ele é esperto, está na oratória, vai criar rapport com você, vai arrumar um emprego ali, na sala de aula, por exemplo. Ou seja, não importa... Quando você precisa ter essa sensibilidade de aprender a aprender e aprender a reaprender algumas coisas. Mas desde que eu me conheço, eu falo, né, então, isso, todo mundo fala, opa... Tem que se adequar. Esse todo mundo tá complicado. Você precisa tirar os exageros da sua comunicação. Todo mundo fala, tá todo mundo fazendo... Posso colocar ele como um quarto? Retirar os exageros? Sim. A gente tem que fazer o quarto e o quinto aqui. Tirar os exageros. Tirar. Como nunca. Muito. Muito. Exemplo, você é muito lindo. Se eu falar que você é lindíssimo, eu já tirei o muito. Uhum. Eu não preciso falar o muito. Muito legal. O nunca. O nunca. Difícil. Ai, que difícil. Se não coloca extremamente ainda, né? Extremamente difícil. Quando coloca extremamente, tá desenganado pelos médicos. Porque você fala extremamente difícil. Por exemplo, eu sou extremamente ruim. Eu sou um desastre. Já levou no máximo. Já levou no suprassumo. Ele é o máximo de algo negativo que ele está passando para ele. Ou seja, aula 21, nós falamos sobre crença limitante. Uhum. O que está acontecendo? Essa crença limitante é do outro. Você nasce uma criança linda, saudável, com pensamentos positivos, querendo viver, só brincar. O outro, quando você começa a ir para a escola, o outro começa a falar para você, você é feio, você é gordo, você é dentuço, você não vai conseguir. Começa a reprogramar um cérebro que estava novinho, tudo certo para ter muito sucesso. As outras pessoas colocaram uma crença limitante e você acreditou. Alguém falou para você que você não é capaz e você acreditou.
nossa crença limitante, nós vamos acabar com essa crença na aula 21. E a autoestima, que é a aula 12, que é extremamente importante. Cabe a quem está nos ouvindo aqui agora escutar e organizar a sequência dos números, As hein? ideias. E organizar as ideias. Se não organizar Pode os colocar números como das quinta? aulas... Organizar as Sim. ideias? Organizar as ideias é o mais importante. Quando você organiza as ideias, você vai cortando as arestas. Por exemplo, vício de linguagem, eu não posso. Exagero, eu não posso. Peraí, eu estou no processo evolutivo. Se eu estou no processo evolutivo, eu não me julgo. Vou colocar assim, ó. Falar o suficiente. Por exemplo, para que você seja claro, objetivo, discurso coeso. Clareza, objetivo. O que realmente me perguntaram e o que realmente eu quero passar com a minha comunicação. Só de Uma outra dica. acompanhar esses 5 passos aqui, só de acompanhar esses 5 passos e já se Tá preocupar estruturado. com algumas coisas, já vai mudar da água pro vinho. Sim. o Aula seu 26, discurso. extremamente importante. Aula 26. Lembra aqueles 3 segundos de impacto que você precisa? Talvez seja, você nem conseguiu abrir a boca. São os 3 segundos. Os 3 segundos qual é? Marketing pessoal. Marketing pessoal, nossa aula 26. Como eu vou para um podcast? Como que eu vou para uma entrevista? Eu vou palestrar para adolescente, num retiro de adolescente. Eu vou de terno? Eu vou de salto? Numa entrevista ou uma palestra para adolescentes, por exemplo? Bom senso. Como que... Não é o rapport. Uhum. Vamos trazer todas as técnicas que tem na oratória. Tudo respirar a oratória. O rapport, aula 13. Como você vai criar o rapport com o adolescente se você está toda maquiada, você está de salto e é para brincar na lama com eles, é para rodar na grama. Correr. Você trouxe o tênis? Não trouxe o tênis. Mas tá com aqui- escarpã de 15 centímetros. E como que vai correr? Ou seja, não vai conseguir criar. Que professora é essa? Como que você vai criar um rapport? Você vai fazer uma entrevista de emprego. Você vai com um brinco maior que a sua cabeça, você vai com um batom extremamente exagerado, os seus cílios extremamente exagerados, as suas unhas amarelas desse tamanho, com silicone para fora. Algo falando de mulher. Uma saia que está subindo e você tem que ficar abaixando a saia. E o menino, ele vai com a blusa colada, porque ele é todo, o físico dele está totalmente em dia. E ele vai com uma camiseta totalmente colada. Há necessidade? Naquele momento. Naquele não fazia momento, sentido para uma nenhum. entrevista. Ele vai todo amarrotado, ele vai fedendo. Ele não escova o dente, dá para ver nitidamente que a arcada dentária dele está toda suja. Ele não cortou as unhas. É para ir na manicure os meninos? Não, tô dizendo que precisa Cuidado, é o ali mínimo. o cuidado. E é Nossa legal, aula é 26. legal você trazer esses temas com clareza que você está trazendo, porque é importantíssimo. Antes de abrir a boca, você chegou. E Você o que ficou você parado. demonstrou, Você teve gestos, expressões faciais? Você teve contato visual? Você soube dizer um bom dia? Você conseguiu expressar? Você gosta da sua Uhum. voz? Uma pergunta. Uma pergunta para o seu público. e se não gosta? Se você não gosta da sua voz, eu posso dar uma dica, fazer uma analogia. Vá à escola de mudos. Em São Paulo nós temos escola de mudo. Vai lá e você vai encontrar o pessoal assim, super felizes. Super, mega. Eu fui num casamento que só tinha... Fui na escola de Uhum. mudo e depois eu fui, porque minha amiga, ela era muda e casou com mudo. E nós fomos convidados para o casamento. Chegou no casamento, estava todo mundo... A comunidade toda. A comunidade inteira, a escola em Uhum. peso, porque os noivos eram da escola, a comunidade inteira estava... Eu cheguei e falei, o que está acontecendo? Eu falei, nossa, realmente, eles são mudos. Aí você quase não gosta de falar. Aí eu falo, Jesus, como que eu vou fazer? Faz muito tempo, eu tô falando, eu tenho 44, tinha 17, 18 anos mais ou menos, nessa época. E eu não gostava da minha voz, porque eu acreditava que ele era muito firme. Eu nasci no dia do orador, não sei se tem a ver, mas eu sempre falo que é Jesuscidência, de eu ser uma professora de oratória, com muito amor, porque eu amo ser Uhum. Provox. E naquela época, eu não gostava da minha voz, porque as minhas amigas, elas falavam, Lu, tudo bem? Elas falavam sempre muito mole, Meiga. meigo, um jeito todo
E cresceram falando assim, e eu não. Lucimara, Rogério, Reinaldo. A minha voz ficava homem. Quando eu ficava rouca, depois de açafrão, água, limão, açafrão, nunca mais fiquei rouca, graças a Deus. Lá, eu comecei a amar a minha voz. Olha como eu tenho uma voz linda. Ou você não quer? Você quer ser mudo? Ó, você faz uma analogia. Como que eu vou começar a gostar da minha voz? Já vai numa escola de autoestima. música. Você trabalha a autoestima. Olha só, como é rica a oratória. É urgente, a oratória é urgente. Você olhar para você e ter a sua autoestima. Exemplo, a minha estatura é 1,5, cravado. A minha autoestima é de 6 metros de altura. Porque é o pé Mais direito. um jargão que você gosta de trabalhar. Eu falo sempre porque é o pé direito da minha escola, aquele prédio lindo, espelhado, de esquina. Ele tem 6 metros de comprimento. Eu quero... De altura, né? De altura. E a minha estatura é 1,5. Se o pé direito é de 6 metros, a minha autoestima tem que ser. Porque não pode ser abalado. É diferente a autoestima com amor próprio. Que nós também trabalhamos em sala de aula. Você ter amor próprio e olhar com um olhar genuíno para você, não se julgar e esperar um feedback sempre bom. Quando eu vejo, às vezes os alunos sentam, eu errei, eu falei né, eu falei 5 então, eu falei 3 né. Lá no começo o pessoal começa a ficar, eu já sei, fala, Pro. E já quer aquele feedback. Calma, respira. Olha a aula 12, a aula 21, crença limitante, a aula 12, autoestima. Calma. Eram outros pontos que estavam... Calma, porque o feedback, qual que é a aula 30? Primeiro eu vou passar os pontos positivos, depois os pontos que você precisa retirar, que seria esses vícios de linguagem que ele já sentou reclamando de si próprio. E como fazer? Lembra da nossa aula 6? Que nós precisamos dar ênfase nas nossas palavras? Lembra a aula 7, que é modulação de voz? Você vai usar a aula 6 e a aula 7, ênfase nas palavras, modulação de voz, para você não usar os vícios de linguagem. Para você não usar os vícios de linguagem. Acabou. Deu ênfase na palavra que você terminou o discurso. Dá ênfase, faz gestos, expressões faciais, e o seu interlocutor, ele vai entender que eu terminei a fala. É a sua vez de falar. E silencio. Fico quieta. Eu vou silenciar e vou ouvir o que o outro tem. Uma outra pergunta que ele vai me fazer? Ou um ponto de vista? Hoje, o pessoal terminando de escutar essa aula aqui, não sei se vai ficar mais preocupado ou mais empolgado para querer falar. Espero que sejam empolgados. É legal. Eu acho que importante, acredito Muito e tenho bem. certeza que é importante, penso que mais importante ainda do que se comunicar muito corretamente é a sua mensagem sair de você e chegar de uma forma correta, na pessoa que eu preciso escutar. E que a pessoa tenha vontade de te escutar novamente no outro dia. Sim. Às vezes foi tão rebuscado, tão... Não, mas você vê que não é rebuscado. As técnicas, eu fui não professora. Rebuscar, né? Da forma que eu conversei com você, foi uma forma professoral. Claro. Eu expliquei técnicas. No seu dia a dia, vai ser normal. Natural. Vai ser natural você não falar vícios de linguagem. Porque senão a pessoa vai querer chegar lá falando assim, bom dia, como você está? Não. E ninguém aguenta, no outro dia não quer escutar mais ela. Nesse caso, esse bom dia, como você está, por exemplo, você está aquecendo a tua voz. Fazendo uma leitura em público antes. Você está treinando uma leitura em público e você vai fazer, por exemplo, patacá, petequé, pitiqui, potocó. Você vai treinar com os... Você vai treinar... Não sei nem como vai ficar o efeito no microfone. Você vai treinar em casa. Quando você estiver conversando, eu não faço. Muito obrigada. Não. A ideia da ênfase aqui em alguns momentos é só para demonstrar. Só para falar com naturalidade, pelo amor de Deus. Falar com naturalidade. Você vai falar assim, por exemplo, muito obrigada. Né? Muito obrigada. Viu? Não precisa do viu. Eu falei naturalmente, muito obrigada. Fim. Já deu o fim, porque eu dei o silêncio. Muito obrigada pela sua contribuição generosa. Sua contribuição generosa. Eu não falei generosa, eu falei generosa. Encerrou. Encerrei.
Quando eu falo... Não foi generosa com 2 Z, né? Não, foi generosa. Não falei o Ô, né. Lu, aproveita, divulga sua rede social. Você lembra qual que é a sua? Particular? Sim. Pastros Consultoria. Tudo junto. Eu Pastros. coloco na edição. Pastros Consultoria, da Vox. Vox to You SBC. Você usa alguma pessoal? Não usa? O que eu uso pessoal junto com a Pastros. Tá. Então, Pastros e Vox to You. Aproveitando aqui também as nossas redes sociais aqui, a SeviraCast, tanto no YouTube. Você está vindo aqui pela primeira vez, chegou por um corte, porque a gente usa bastante corte no YouTube, corte no Instagram, no TikTok, em todas as redes. Então, se você chegou aqui pelo corte, seja muito bem-vindo, permaneça por aqui. Todo o nosso trabalho, nosso objetivo é trazer um como para o se virar. Bater nas costas e falar assim, vai lá, se vira, é muito fácil. Trazer o como é o mais difícil e são essas temáticas que nós buscamos, trazer o como. Igual esse exemplo que você acabou de assistir, essa aula, nós fomos o mais profundo possível dentro da temática oratória e comunicação. Você conseguindo extrair, aplicando 15% do que escutou aqui no podcast já é missão cumprida. Aproveitando também um espaço aqui dos nossos patrocinadores, são parceiros que nos apoiam nos negócios, estão com a gente em todos os episódios aqui, trazendo para nós uma estrutura e apoio. Seguir, como que é no Spotify, eu sempre esqueço. Seguir também no Spotify. Spotify é um pouquinho diferente lá. O Spotify o pessoal está usando menos do que o YouTube. Lá no Spotify não tem só o áudio, também tem o vídeo. Então quem usa o Spotify e quiser usar assistindo também é possível. Normalmente quando abre pela primeira vez, não aparece o vídeo em alguns celulares, tem que deitar o celular. Quando deita o celular aparece o vídeo. Curte e compartilha. A minha rede social, Auiber Teodoro, AUY, meu nome não foi eu que escolhi, que fique bem claro isso. Faltou alguma coisa aí, equipe? Tranquilo? Até a próxima. Muito obrigado. SeviraCast. SeviraCast.